Olá, amigo telespectador. Está no ar o programa Labirinto, o jogo do ter e do ser. É esse labirinto ao qual nós nos encontramos, não é verdade? Todos nós dentro dos nossos conflitos, tentando encontrar a saída certa, tentando encontrar a melhor saída. E nós estamos passo a passo, juntos, saindo da nossa sombra a caminho da nossa luz, a caminho da nossa essência. Vamos sair juntos desse labirinto. No programa passado, nós falamos sobre o ódio, nós falamos sobre o perdão, foi a história do Gabriel, né, que você tem a oportunidade aí de estar nos acompanhando. E hoje nós trouxemos um tema que realmente é conflitante, faz com que nós possamos ficar por muitos e muitos anos dentro desse labirinto, né? Nós vamos falar sobre a culpa. Conhece alguma pessoa que já não tenha sentido culpa na sua vida? E a culpa, ela é, sinceramente, verdadeiramente, ela é terrível na nossa vida. Nos torna pessoas inseguras, nos deixa com baixa autoestima, nos torna pessoas medrosas e muito mais. E aí, como que nós podemos estar falando sobre a culpa, estarmos entendendo tudo o que acontece conosco dentro desse sentimento que nós nos mergulhamos quando estamos nos sentindo culpados em relação a alguma história? A primeira coisa que nós vamos ter que dar uma observada aí é como é que nós controlamos, né? Como é que nós queremos controlar e queremos manter este controle. Eu vou contar uma história, tá? Eu vou contar uma história e é uma história verídica. Eu gosto muito de relatar essas histórias verídicas e, principalmente, quando existe a atuação do plano espiritual para resgatar aquela pessoa daquela situação que muitas vezes que ela se encontra. E hoje nós temos a história da Teresa, né? A Teresa que passou por uma situação de perda e, além da perda, de culpa também. Então, a Teresa perdeu o seu irmão morreu, o seu irmão desencarnou, o seu irmão Mark, ele desencarnou por uma overdose de drogas. E a Teresa acabou se sentindo culpada por isso e ficou muito mal durante muito tempo em relação a essa situação. Por quê que ela se sentiu culpada? Porque a Teresa tinha um namorado. Tá? A Teresa tinha um namorado que era o Roger, e o Roger é quem deu esta droga para o seu irmão. E o seu irmão acabou se viciando e acabou tendo uma overdose e acabou desencarnando por conta disso. E a Teresa não se consolava de forma alguma, não conseguia se reestruturar, não conseguia sair dessa situação. Então, o que aconteceu? Aconteceu que ela acabou recebendo uma comunicação do seu irmão. Então eu vou narrar esse bate-papo com você, para você entender justamente como a espiritualidade é maravilhosa na nossa vida. O quanto nós podemos estar nos transformando através dessas mensagens que nós recebemos da espiritualidade. Então, a Teresa recebe essa comunicação do seu irmão, dizendo que ela não havia feito nada de errado. E ela não conseguia entender isso, ela não se perdoava por isso, ela se culpava o tempo todo, né? Você já teve um sentimento de culpa? Quantas vezes você fica pensando nessa história diariamente? O quanto isso acaba com a sua autoestima, com a sua segurança? Né? Você se sente inseguro, você se sente incapaz, você se sente inferiorizado. Então era justamente assim que a Teresa estava se sentindo. E ela não conseguia sair daquele luto da perda do seu irmão, porque ela amava o seu irmão. Ela era mais velha que o seu irmão. Então ela achava que ela tinha esta obrigação de cuidar do seu irmão, de preservar a segurança desse irmão.
E naquela noite em que ele morreu, o telefone tocou na casa dela. E ela não conseguiu atender esse telefonema. E esse telefonema era do seu irmão, poucos minutos antes dele falecer. Então isso piorou ainda mais a situação. E ele começa a conversar com ela, dizendo a ela que ela não pode estar se sentindo culpada porque ela não fez nada de errado. E ela diz que se ela não tivesse namorado com o Roger, não teria acontecido isso. Se o Roger não tivesse oferecido droga para ele, ele não teria se viciado. Se ela tivesse atendido o telefonema, ele não teria se matado, não teria tido a overdose. Então, todas essas coisas passavam pela cabeça dela. Então, o seu irmão começou a conversar com ela e explicar para ela por que é que ele havia reencarnado. Porque às vezes nós olhamos um cenário, nós achamos que é aquilo, mas nós não sabemos o que é que existe atrás desse cenário. Nós não entendemos que nós somos espíritos eternos e que todos nós estamos aqui para se superar, para resgatar, para transcender, para fazer de novo, para superar uma lição que muitas vezes não foi aprendida. E essa era a história do Mark. O Mark, 2 encarnações anteriores a essa encarnação que ele teve como irmão da Teresa, ele havia já se envolvido com drogas, com entorpecentes e já havia desencarnado, na última encarnação que ele teve, ele já havia desencarnado pelo suicídio em relação à droga. Então ele estava nessa encarnação para se superar. E o que aconteceu? Aconteceu que ele não conseguiu também se superar nessa encarnação. Nossa, que horror! Nossa, foi um fracasso a encarnação dele. Não, cada um vai no seu tempo. Ele foi até onde ele achava que ele deveria ir. Ele não conseguiu se superar, mas não é por isso que ele estava culpando a irmã dele, ou culpando as consequências das situações das quais ele havia vivido nessa encarnação. Muitas vezes nós até pedimos para estar em situações ameaçadoras para que nós possamos aprender a nos superar. Isso é uma conquista do espírito e ninguém pode conquistar isso por você. A Teresa, a irmã dele, poderia estar ao seu lado, o acolhendo, o incentivando, o amando, mas a superação era do Mark. Né? Então ele conversa com ela e diz para ela para que ela possa acalmar o seu coração. Será que ela vai acalmar o coração dela? Eu vou voltar depois dos comerciais falando sobre isso com você. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.